Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você fica por dentro dos bastidores do direito previdenciário. Você compreende como advogados que tiveram resultado nas suas carreiras alcançaram esses resultados. Compreende também como que é o pensamento de servidores da justiça, peritos médicos, juízes, enfim, compreende um pouquinho dos bastidores do direito previdenciário e com isso consegue melhorar um pouco o nível técnico, a qualidade do seu trabalho aí no seu escritório. Vou convidar vocês para assistirem os episódios anteriores. Já tivemos vários bate-papo incríveis aqui. Conversei com alguns advogados que trouxeram para a gente informações relevantes e importantes que podem ajudar você no dia a dia aí no seu escritório. Conversei com médicos, peritos, tem um papo com um psiquiatra perito do Juizado Especial Federal. O papo tá incrível, ele traz várias dicas para vocês poderem utilizar nos benefícios por incapacidade. Conversei com um cardiologista também, um papo sensacional. Então conferem lá, porque acho que realmente vocês podem ter informação importante. Também você deve seguir esse canal e eu vou te dizer o porquê. É importante no seu dia a dia e a gestão de empresas em geral utiliza o benchmarking como uma forma de você acelerar sua curva de aprendizado. Veja, a gente tem uma curva natural de aprendizado. A gente aprende com os nossos erros e os nossos acertos. Na medida em que você compreende como outras pessoas acertaram e erraram nas suas carreiras, isso pode ajudar você a acelerar a sua curva de aprendizado. Então você não precisa aí marcar bobeira, sofrer tanto, mas pode se utilizar da experiência de outras pessoas que tiveram resultados e aplicar aí no seu dia a dia, tá bom? Você também pode utilizar o nosso SAC, pois é, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Tá aqui embaixo e chama comentários. Comenta aqui o que você achou do nosso episódio, das suas sugestões, elogios e dicas aqui para próximos programas. E você que é hater aí, gosta de descer a lenha na galera, como sempre, fica à vontade para fazer os seus comentários aqui também, porque o nosso intuito é crescer e todo tipo de feedback é muito bem-vindo, tá bom? Aproveita também e se você quiser ajudar esse canal a crescer cada vez mais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, sobretudo de direito previdenciário, porque é o nicho desse podcast. Então, compartilha com os seus grupos, permita que outros advogados previdenciaristas também se conectem a esse conteúdo e ajuda o canal a crescer. Com isso, eu consigo trazer mais pessoas do nível do nosso convidado de hoje para você aí poder utilizar essas informações e utilizar aí de forma positiva dentro da sua advocacia, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos apresentar agora o meu convidado de hoje, que é um cara sensacional. Fiquei sabendo que ele é sociólogo, é músico e ele é servidor do INSS. Seja muito bem-vindo, Virgílio. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar. Falar é gostoso. Show de bola, show de bola. É isso aí. O Virgílio, ele é servidor do INSS, né? Realmente, ele é professor também de direito previdenciário, é um amigo, na verdade, da advocacia como um todo, né? Realmente o Virgílio ajuda muito a advocacia previdenciária a se qualificar muito mais, então o papo de hoje tende a ser realmente muito interessante. Acredito que o Virgílio vai dar pra gente aí algumas dicas importantes, como ele tem feito aí no dia a dia dele. Virgílio, queria entender com você como é que você começou, cara, assim, você realmente é músico, né? Você falou ali nos bastidores com a gente, sociólogo e servidor do INSS. Você estudou direito ou não? Eu tô terminando agora. Tá concluindo. Paguei o último boleto. Show de bola. A gente terminou agora, dia 30 foi a última aula, né? Sexta-feira. Legal. E vamos lá, né? Graças a Deus passei, agora só falta passar na prova da ordem, né? Show de bola. Não vai ser nada difícil pra você, que realmente você mostra um cara de qualidade. Não sei, eu andei dando uma olhada nos exames anteriores e tem muita pegadinha. E eu não tenho contato com o direito agora, né? Que nem eu brinco, né? A molecada da minha turma da faculdade, né? Os jovens ali, eles têm o contato agora, então para eles é um pouquinho mais fácil. Eu tenho contato com o direito desde 98. Então, na minha cabeça, ainda tá o mundo do direito antes da mudança do Código Civil, por exemplo. Caramba. Então, assim... Como é que foi seu contato lá em 98? Foi assim, eu tenho formação técnica em manutenção de máquinas, né? Projeto, eletrônica, mecatrônica. E depois que eu saí de uma grande empresa, né? Trabalhei 6 anos na Mercedes, fiquei desempregado um tempo. Mas
assim, o primeiro contato mesmo com o direito foi com meus amigos de banda. Amigos de infância, a gente tinha banda, tudo. Um deles já estava formado, o outro estava caminhando na faculdade de Direito. E então, nos ensaios, eles conversavam aquilo e eu só... Puta, olha que mundo louco. Os caras falando de direito e tal. E pode mandar embora, não pode. E eu lá só filmando, né? Falei, esse negócio não é pra mim. Deixa, meu negócio é máquina e tal. E aí eu fiquei desempregado em 97, apertou, as contas apertam, faz um bico aqui, outro ali. Aí um desses amigos que tocavam comigo trabalhava num escritório e falou, você não quer ir lá? Abriu uma vaga, é cobrança por telefone e tal. Eu falei, vamos, tô parado. Aquilo que eu falei ali nos bastidores, não tenho medo de nada, não tenho medo de recomeçar, não tenho medo de nada, vamos embora. Tô precisando mesmo. E ali eu tive um contato legal com o direito, porque além das cobranças que eu fazia por telefone, eu criei junto com o Dr. Edgar, que é um mestre, né, no direito civil. Aliás, o Dr. Edgar Prates, aquele abração, o Vinícius, o filho dele, para todo mundo, o senhor foi um mago para mim. Então, entre uma cobrança e outra, a gente sentava junto. Eu sempre fui muito curioso, né? Sentava, doutor, o que é isso, o que é aquilo? E ele explicava. Ele não tinha aquele negócio de, sabe, ficar fechado. Não, você faz o seu, que eu faço o meu, eu que mando aqui no escritório e acabou. Não, ele ensinou bastante coisa. A gente criou um esquema de cobrança de porta de alguns condomínios. Então, a gente bolou umas notificações. Então, eu ia na porta de quem devia condomínio para notificar, né, a notificação extra. E aí eu tive o meu contato com o direito. Foi... no comecinho... com o pessoal da banda foi 94, né, 95, por aí. Esse foi o primeiro contato. E aí depois você escolheu a sociologia aí para formação? São histórias malucas, né? Se eu for contar as histórias aqui, o podcast tem que ter 3 dias de duração no mínimo. Mas assim... Foi indo, a minha vida foi sempre meio, assim, começava uma coisa, dava errado, isso e aquilo, e eu fugindo sempre do direito, né? Fui trabalhar no grupo de Silvio Santos com um seguro, aí depois não deu certo, saí, e onde que para todo mundo que não dá certo na vida? No serviço público, né? A curva de rio. Para todo mundo ali, para gente boa, tem muita gente boa. Eu brinco bastante que tem tranqueiras, a gente corta da própria carne, né? E não os culpo muitas vezes. Às vezes o próprio sistema abafa, consegue abafar aquele talento, né? O próprio sistema do serviço público faz isso, né? E aí eu comecei em 2003 no INSS. Em 2003. E eu falei assim, poxa vida, eu preciso de um diploma para prestar um concurso melhor, né? Porque o INSS, assim, é uma carreira boa, né? Mas como tudo no serviço público, é limitada, né? Então, quem tem ambições maiores do que aquela carreira tem que estudar e sair, né? Aí eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade. Comecei a procurar, né? Famoso Google. a mais curta e mais barata. Vamos embora. Comecei em administração na IPISCA, nem lembro mais o nome da faculdade. Era uma faculdade de administração pública e tal, mas aí veio aquele negócio que o curso era de 3 anos, não valia o diploma para concurso, vamos mudar o formato do curso, brigar com a faculdade, isso, aquilo. Sabe, aquele tumulto, eu peguei e saí. Eu comecei, fiz um pouquinho e saí, não rolou. Aí eu achei o curso de Ciências Sociais, faculdade perto do meu trabalho, né? Assim, algumas quadras subindo a rua lá, estava dentro do orçamento, 3 anos, valia para concurso, falei, essa mesmo, vamos embora, né? E... Você já era servidor, já? Já estava lá. Isso foi ainda um tempo depois, porque eu tinha tentado essa de administração, né? Depois, em 2008, eu fiz... comecei Ciências Sociais, né? Ciências Sociais. Aí, um grande professor lá do curso, que
ele conseguiu encaixar ciências sociais dentro da minha vida, sabe? É um mestre, né? O professor Jorge aliás, todos os professores lá da Unify é um show. Tenho amizade com quase todos, ainda até hoje. Amizade e contato. E aí, ele conseguiu encaixar ciências sociais dentro da minha vida, né? E eu abracei a ideia. Só que, assim, ciências sociais hoje, a sociologia, no país, ela não tem não tem uma atividade prática, rotineira, né? Quem que você conhece que é sociólogo? Fernando Henrique. Só. Você não conhece ninguém que é sociólogo, não tem uma prática. Quem atua mesmo na prática nas ciências sociais ou está dentro de organizações não governamentais, ou usou a sociologia como um pulo para alguma outra coisa, ou trabalha com pesquisa. Então a sociologia em si mesma, ela é muito acadêmica. Então pode até ter bastante gente trabalhando na sociologia, só que dentro da área acadêmica. Né? E a gente não busca isso. A nossa cultura, eu vi um vídeo esses dias de um professor Olavo de Carvalho falando assim, que o mal do brasileiro é quem não busca o conhecimento, ele busca o diploma. Então, assim, a pessoa não estuda pelo estudo, por gostar daquilo. Eu vi também tem uma crítica importante dele nesse sentido, e é reflexiva, né? Sim, No passado, é pesado. No passado, o estudo ele era mais pelo conhecimento em si e pelo próprio fato de absorver o conhecimento, e não com uma necessidade mercadológica específica, né? Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais pelo diploma. É que eu tive a sorte de ter um dedinho de Deus lá, o professor Jorge, que me encaixou. Ele falou, peraí, ele foi tateando, sabe? Dava um intervalo e vinha conversar comigo. Mas o que você faz? Mas o que você gosta? Sabe aquelas coisas assim? O interesse dele, né? E ele conseguiu encaixar. Ele pegou pela religião, que desde os 12 anos eu sou... Eu não falo que eu sou estudioso, mas eu gosto de ler sobre religiões, todas, né? Não só alguma específica. E ele pegou, ele falou, poxa vida, a religião é uma dos pilares da sociedade, né? Então, peraí, você se encaixa sim, você tem essa curiosidade e você se encaixa, você é um sociólogo. Junta a sua curiosidade, a sua busca, a sua observação, né? Que eu procuro observar tudo, o estudo da religião, isso, você é um sociólogo. Como assim, professor? Você é. Vai que é tua. Começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido. Essa é uma característica interessante quando a gente está absorvendo algum tipo de conhecimento, né? Se não faz muito sentido, né? A gente não consegue compreender tanto, né? Eu tava conversando com um matemático outro dia, que aquela questão de que o jovem, às vezes, na escola aprende equação de segundo grau, tá? Mas quando isso não está contextualizado, não faz o menor sentido. Ele acaba perdendo todas essas informações, né? E aí, em 2003, você entrou no INSS. Isso. Você começou qual a agência? Foi? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana, legal, Vila Mariana. Me lembro, 2003 você já começou ali na época das filas, né? Tinha uma fila absurda. Né? Tinha uma fila absurda e... eu peguei a fase turbulenta do INSS para quem estava entrando, porque os contratados estavam saindo. E eles estavam putos da vida porque não tinham tido nenhum pontinho a mais por ter trabalhado lá dentro no concurso. A maioria lá, acho que 99%, prestou o concurso para continuar no lugar ali onde já conhecia o trabalho e ainda concursado, com estabilidade, aquela coisa toda. E eles estavam, assim, estavam muito ariscos, né? Tinha contratado que você chegava para conversar e virava as costas, sabe? Tava tão chateado que usava até de uma má educação, vamos dizer assim. E eles não estavam ligando para nada. Um ou outro ainda vinha, conversava, explicava o que era para fazer. E aquele mundo de gente para atender, só no setor de orientação e informação da agência, que lá era dividido assim, tinha a fiscalização, a arrecadação, o pessoal que tratava com os benefícios, orientação e informação e o pessoal da perícia. Só no setor da orientação e informação, a gente atendia por dia 900 pessoas. Nossa. Era ali na Rua Santa Cruz? Na Rua Santa Cruz. Essa é uma coisa absurda. Aí veio aquele boom da revisão da revisão do IRSM. Todo mundo querendo
o catso do processo para revisão. Tinha gente que não era nem aposentado, porque saiu na mídia, né? Que você tem que ir lá pedir o seu processo. Tinha gente que não era nem aposentado e estava na fila ali, e o pessoal pedindo o processo, e aquela loucura. Foi uma turbulência gigante. E a gente não sabia nem o que fazer, porque o Instituto não tinha estrutura nenhuma para receber aquela quantidade de servidores que entrou. Né? Porque foi a troca de caixa, sai todo mundo que é contratado e chama aí alguns servidores que passaram no concurso. Então, primeiro, saíram 20 e entrou 11. Já é estranho o negócio. 11 que não sabe o que vai fazer. Piorou, né? E ficou aquela turbulência. Dentro daquela turbulência, o Instituto não tinha se planejado para dar um treinamento para o que a gente ia fazer, não tinha se planejado para nada. Foi literalmente a troca de caixa. E a gente aprendeu na raça. Fazendo mesmo, na mão, lendo ali. Eu tenho a percepção, na verdade, pensei agora aqui sobre isso, tá? De que acho que essa época dessa turbulência, ela precedeu um momento importante de mudança no INSS, não foi? Porque assim, o meu escritório, por exemplo, minha mãe, que iniciou a advocacia Schettini, ela começou em 2003, né? Eu entrei em 2005. Outros entrevistados que eu conversei aqui, muitos deles começaram ali entre 2000 e 2005. É uma época realmente que muitas pessoas entraram no direito previdenciário. Você consegue perceber? Sim, porque as filas imperavam, né? A mídia bombou com imagens de fila. Lá na Vila Mariana, na Vila Mariana, por exemplo, tinha um pessoal que alugava o banquinho na fila, né? Eu achei até bacana a ideia do cara, empreendedor, vou alugar o banquinho. A gente soube de uma mulher que alugava o filho de colo para furar a fila. Mentira. Sério. E a pessoa que foram mais de 2 pessoas que me falaram que estavam alugando filho lá. Nossa, e uma delas falou que cômico se não fosse trágico. E uma delas falou que ela ainda orientava para dar uma beliscadinha pro nenê chorar e passar na frente. Nossa, gente. Para você ver que situação ruim que tava. Então, sabe aquela história do empreendedorismo que no caos você consegue... É uma ocasião para você empreender? Uhum. Então, aí isso abriu porta para todo mundo. Aquele caos sendo mostrado na televisão, no rádio, a todo momento. A fila, isso e aquilo, que bagunça. Aí começou, peraí. Eu trabalhei com um despachante lá há 10 anos atrás. Não deve ser difícil, vamos lá. Ó, eu ajudo você. Só passo uma procuração, eu fico na fila, eu faço por você. Então isso aumentou tanto a advocacia, né, com um trabalho mais técnico, pelo menos deveria ser, quanto a gente brinca, né? A brincadeira de corredor lá da Rádio Peão nossa. Os trocadores de papel, né? Que são o pessoal que não é formado no direito, mas que está lá, que se especializou em ser procurador, né? Entre aspas, né? Tem uns que até colocam na procuração, assim, a profissão, procurador. Eu fico imaginando, eu falei, peraí, procurador não é impedido de atuar, né? Mas deixa, pula essa parte. E como que é a sua visão, Virgílio, em relação... Porque assim, cara, eu me lembro que tinha muita... É engraçado, né? Muitos servidores do INSS, imagino que não a maioria, mas eu percebi muito isso. Sobretudo antigamente, acho que tinha mais isso, né? Muita resistência, tanto quanto com os procuradores, mas também com os advogados. Tem até não me recordo agora o servidor, deve ser colega seu de trabalho, em uma palestra dele, ele comentando exatamente sobre isso, né? Que ele tenta internamente conscientizar os servidores da importância do papel dessas pessoas que elas de alguma forma estão auxiliando, né? Até, ou se eventualmente não estiverem, eles podem orientar, porque as pessoas são facilitadoras de alguma forma desse trânsito de documentos, né? E de requerimento de direitos no INSS. Como que você vê isso? Por que tem essas problemáticas? Existe mesmo essa problemática? O pessoal não gosta de advogado, de procurador? É assim, eu procuro sempre fazer a função de advogado do diabo, né? Porque até papel do sociólogo, até uma característica minha antes da sociologia, tem os dois lados. E eu não vou acreditar no que você está me falando. Isso é fato. Você vai me falar, eu vou falar, beleza, doutor, tá ótimo, mas espera aí, deixa eu só confirmar no cantinho, aqui nos bastidores, deixa eu só confirmar o que ele falou, se está certo. Isso é uma característica minha.
é meio São Tomé, né? Duvida de tudo. E quando saiu a ACP do atendimento, o guichê exclusivo do advogado, a gerente que estava na época, a Juliana, ela falou assim, ela me chamou de canto e falou, cara, eu só tenho você para colocar lá. Eu falei, mas por que, Ju? Vou atender advogado. Não, é que assim, você sabe, você conhece todo mundo que vem aqui na agência e a gente acaba conhecendo por nome, né? Eu sei que tem o lance da impessoalidade no serviço público, mas a gente acaba conhecendo as pessoas. Tá lá todo dia, né? Você conhece as pessoas que atendem aqui, você sabe quem dá problema, quem não dá problema. E ela falou assim, eu até não acredito muito nas palavras dela, mas ela falou, eu não tenho ninguém com a sua qualificação para pôr nesse lugar. Aí, eu fiquei vermelho, eu falei, como assim? Ele falou, você entende de todo o serviço Porque eu passei, né, a gerente que estava quando eu entrei, a Lúcia, ela fez questão de me colocar 1 mês em cada ponto de atendimento, né? Eu não sei se ela percebeu que eu conseguiria absorver, não sei o porquê das coisas, mas foi assim. Então você conhece todo o trabalho da agência e quando precisa ser casca grossa, não tenho ninguém igual. Eu falei, putz, foi um elogio e um tapa, né? Eu falei, mas vambora. Eu não tenho medo, vambora. E comecei a atender, né? Eu falei, qual que vai ser o esquema do atendimento? Ela, não sei, a ACP, ela ficou no ar. Falou, só que tem que ter um guichê exclusivo. Eu falei, não, mas eu tenho que acertar com você. Você é a gerente da APS, essa APS tem que trabalhar do jeito que você decidiu ou que eu e você decidimos juntos. Ela, tá bom. Então a palavra é resolutividade. Você vai resolver o problema. Não importa se vai demorar 5 minutos ou 5 horas, você vai resolver o problema para quem for atendido e a gente vai passar isso para a fila, vai ser uma fila específica e eles vão ter que entender, né? Porque a CP não dava direcionamento nenhum para o atendimento. Só falava que era obrigatório ter o guichê ali, né? E dava a entender nas linhas, nas letras minúsculas, que teria que ser resolvido. O atendimento era resolutivo. Eu falei, beleza, fechou. Então, é isso, eu vou fazer minha parte e do guichê para lá e é com você. Você vê com o supervisor como que vai ser. E foi assim, eu criei 2 correntes ali naquele atendimento, né? Existia a corrente dos que me amavam e dos que me odiavam. Não tinha um meio termo. Falava, puta, eu vou ser atendido por ele. Ah, talvez. Não. Ou vinha, puta, é você. Ou vinha, puta que pariu. Tinha que ser você. Era mais ou menos assim, né? E ao que você atribui isso, você acha? Então, agora, estando do lado de cá, né? Que eu tô ali, é o X2, eu tô lá e aqui. Eu vejo que, de novo, o advogado do diabo, eu não consigo te dizer uma fórmula, o porquê é assim. Porque tem muito advogado que é muito bom, mas ele eu não sei se a palavra é preguiçoso, eu não sei, parece que ele não consegue agir nos moldes do administrativo, tá? Que as últimas palestras que eu tô dando é exatamente sobre como que o advogado tem que ir como que ele tem que ele fazer o requerimento dele no administrativo, né? Produção de provas, o requerimento em si, né? Por quê? Você aprende 5 anos na faculdade um modelo. O administrativo não trabalha daquele jeito e uma coisa que eu sempre falo, o servidor não é obrigado a ser formado em direito, não é obrigado, o técnico é nem obrigado a ter nível superior, entendeu? Então, nivelar, encaixar esses 2 perfis é difícil. E tem uns que fazem questão de não querer encaixar, apesar de ter uma técnica boa. Outros têm uma técnica ruim e também não fazem questão de encaixar. Esses são atrito direto. Outros não têm a técnica boa, mas eles fazem questão de querer saber como que funciona. Eu atendi uma vez um advogado que ele falou, cara, eu não sei se eu posso fazer isso com você, nem sei se você vai me ajudar, mas eu tô saindo do criminal, que eu não aguento mais, e tô tentando ver como que funciona. Você me ensina? Eu
falei, poxa vida, como que eu não vou ensinar um cara desse? Lógico que é muita coisa. A gente sabe que um direcionamento. A legislação é muito complexa, tem muitas vírgulas. Então eu falei, olha, você vai ter que estudar isso, isso e isso. E no atendimento aqui, no administrativo, é um negócio mais simples. Você vai ter que agir como se fosse um cidadão comum nos seus pedidos, né? Dei aquela direcionada. Então, voltando para a diferença aí, para essa lenda, né, de que tem o atrito servidor-advogado, não é lenda, tem. Existe. Existe. Você acha que internamente no INSS, porque eu realmente tenho uma certa ideia de como é que funciona do lado do advogado, mas lá dentro a gente não compreende muito. Você que vive esse ambiente, você acha que, obviamente, acho que não é ninguém orientado a ter atrito com o advogado, mas você acha que existe, de forma velada, uma cultura em que se permite que pensamentos como esse, talvez, se proliferem? A gente tem... Sabe aquele ditado antigo? Fala que uma laranja podre, ela apodrece a fruteira. Por quê? Porque a parte ruim, o fungo, ele dissipa no ar. A parte boa, que é o suco da laranja, não sai de dentro dela. Tá? Então, numa conversa de bastidor, por exemplo, se eu chegar e conversar com alguém lá, vamos no café trocar uma ideia. Você vai falar, puta que pariu, lembra do doutor fulano? Tá aí, ó. Olha a merda que ele trouxe, tudo errado, tudo bagunçado, tinha exigência, foi pedido tudo certinho, ele vem com aquela arrogância falar que já tem no processo. Entendi. Entendeu? Então, naquele dia, se eu atendi 12 pessoas e o doutor fulano trouxe tudo errado, vai ser dele que vai ser comentado. Então, ele que é a laranja podre e o fungo vai se dissipar. Entendeu? É muito difícil, isso eu não estou falando só dentro do serviço público, é muito difícil do ser humano falar bem. Tem nas palestras de marketing aí que o pessoal faz por aí, sempre fala que uma ideia boa, ela vai ser divulgada para no máximo 5 pessoas, enquanto uma ideia ruim, ela passa de 20, assim, tranquilo. Tem gente que fala que é 1 para 10 até, né? Uma boa e 10 ruins. E aquelas 10 ruins vão dissipar para mais 10, já vai virar 100. Mais de 100, né? Então assim, existe. Eu não vou negar que não... Eu não vou falar que não existe. Existe. Mas não é a regra, tá? Pelo menos na minha visão. Não é a regra, porque eu atendi muita gente boa, inclusive eu fiz amizades ali. Né? Tem pessoas que chegavam ali no guichê do advogado e como falava assim, mas você já está formado em direito. Não, como assim? Mas você já é. Olha como você trata, olha isso. Eu falo, não, eu não quero, eu fujo do direito. Apesar que lá é reconhecimento de direito. Eu tô desde 2003 lá, né? Você está no reconhecimento de direitos lá. Sim, tudo lá dentro envolve direito. Né? Não tem jeito. Mas você está com os processos que retornam de junta para tomar decisão de... Não. O reconhecimento do direito, a nomenclatura lá dentro é o reconhecimento do direito desde o início. Tá. Aí... Eu achei que era aquele setor que era o SRD. Né? Isso. Hoje tem outro nome. Eu não sei nem como tá chamando. Eu tô bem quadradão, tô fazendo os meus, assim, não tô... Porque quando você tá dentro da PS, é mais fácil você entender o restante. Você tá no home, né? Eu tô no home. Tô já faz um tempinho. E... Então, assim, o reconhecimento... Vinculado ainda à agência da Vila Mariana? Vinculado à Vila Mariana. Vila Mariana. O reconhecimento de direito para nós lá é desde o início. Né? Até do direito à informação. Quando você está dando uma informação, você já está reconhecendo ou não o direito ali, mesmo que não diretamente. Né? Legal. Você tocou num ponto interessante, eu acho que a gente poderia avançar aqui, porque a gente vai contribuir muito provavelmente com os advogados aí. Você falou que vem fazendo algumas palestras, né? Sim. E dando algumas dicas para os advogados aí, como que devem atuar, né, nos seus processos administrativos. O que você pode trazer para a gente aqui de informação nesse sentido, Vivi? O que os advogados deveriam fazer nos processos? A dica que eu sempre dou e que todo mundo brinca comigo, porque todo mundo que já me viu falando em algum lugar, eu começo falando disso. Primeiro que é fácil. Aí o pessoal quer se matar, né? Fala, como é fácil? Tem um monte de processo indefinido. Não, é fácil. É fácil. O administrativo é fácil de lidar. A outra dica é a simplicidade. Que nem eu te falei. O servidor não é obrigado a ser formado em direito. Ponto. Tá? Você
Quando o atendimento era pessoal, era até mais fácil. O advogado chegava com uma petição, que lá a gente chama de requerimento, já muda na nomenclatura. Um requerimento de 38 páginas. O servidor olha aquilo e fala, mas o que você quer mesmo? Entendeu? No atendimento pessoal é mais fácil de eu ignorar aquele requerimento e ir direto ao assunto. No online, não, você sobe lá um arquivo com uma petição de 38 páginas, no formato do judiciário, aquele formato que a gente conhece, que a maioria dos servidores não conhece. Conhece de ter visto ali no processo. Ele não vai ler aquilo. E não é nem por maldade. Ele tem metas, ele tem outras prioridades. Tem servidor um pouco mais arrogante que nem eu, que não queria saber o que estava pedindo, eu vou fazer minha parte. Se faltar alguma parte, eu vou falar com você, sabe? Tem essas coisas também, né? Então, a dica mestre para quem vai atuar no administrativo é a simplicidade. Ah, mas como que eu vou fazer um requerimento? Vai que esse processo vai para a júdice depois e tem que ter... chega numa fase de quesitação, o juiz vai comer meu toco que não foi feito lá no começo no administrativo. Calma. Aquela palavra que a gente aprende na faculdade do direito, depende. Tudo depende, tudo é relativo. Se você precisar lá na frente de uma quesitação, então você tem que ter tudo nesse requerimento. Mas aí não precisa ser no formato do judicial. Ah, mas como que eu vou conseguir colocar tudo sem ser naquele formato do direito, disso, daquilo? Escreve uma carta. O seu requerimento é uma carta como se você estivesse falando com o servidor. Ó, servidor, eu sou fulano, OAB tal, endereço do escritório tal, eu estou representando o Cicrano, né? E tem o RG tal, CPF tal, e ele tem, e vamos lá, eu vim pedir aposentadoria por idade dele. Vamos pontuar o que precisa ser feito, né? Porque o advogado que é técnico, ele analisou antes, né? Não aquele que junta tudo e joga lá, como eu peguei um processo essa semana que eu quis matar a advogada, pena que não estava na minha frente, que eu ia perder meu réu primário. Coloca, primeiro, o vínculo lá de 70 e nada tá só com a entrada no CNIS, mas eu tenho a carteira. Estou apresentando a carteira. Tá? Tem uma contribuição por GFIP que está extemporânea. Ele era autônomo, tem uma RPA aqui para comprovar. Entendeu? Só colocar isso, um requerimento básico, já pontua onde está o problema. É aquilo que eu falo, você vai conversar com o servidor através do requerimento. Entendeu? Você vai conversar. Olha, é a mesma coisa que eu chegasse para você aqui e falasse assim, ó, tô representando o Zezinho ali do açougue, tá? E vai se aposentar. Ó, tá vendo a carteira? Puta, cara, ó, segundo o vínculo do CNIS, tá aqui na carteira, tá bonitinho, tá contemporâneo, mas não tá lá no CNIS. Você vai ter que incluir, que tá dentro Você não precisa escrever que você vai ter que incluir, tá? Mas tá ali, você tá mostrando aquele vínculo. Olha, ele tem um monte de carnê aqui e não apareceu no CNIS. Deve estar, o NIT não deve ter criado o elo, ou deve estar em NIT faixa crítica, isso aqui. Tá aqui, ó. Esses carnês estão aqui. Eles não constam no CNIS. É isso. Coloca isso no papel. Entendeu? Eu venho requerer aposentadoria por idade, porém, cabe destacar que esses pontos precisam ser vistos. A carteira, o vínculo tal, o carnê tal. Ponto. São Paulo, data, assina, não precisa nem pedir deferimento. É uma espécie de princípio da simplicidade. Sim, sim. Porque eu vou falar pela terceira ou quarta vez. O servidor não é obrigado a ser formado em direito. Ele não é obrigado a entender aquele formato de petição que a gente está acostumado no judiciário. Então, aquilo para ele é um bicho de 7 cabeças, para alguns mais gozadores, aquilo é besteira, é coisa para dar risada, e aquilo não vai ajudar em nada. Tá? Eu estou falando assim, de uma maioria. Né? Para mim, como que eu analiso um requerimento? Tá? Isso é uma coisa particular, é a visão minha. O requerimento está gigante? De lado. Deixa ele lá quietinho. Lembra que eu falei que eu sou um pouquinho arrogante na hora de analisar?
eu tô ali para fazer meu papel. Você não precisa falar o que eu preciso fazer, tá? Desde que não haja dúvida. Então, sou arrogante, mas sou maleável. Então, eu vou analisar tudo. Tem carteira, tem RG, tem isso, vou lá olhar no CNIS, vou bater tudo, deu certinho. Opa, peraí, tem uma dúvida aqui. Bora lá no requerimento. Vamos ver o que o advogado viu que eu não tô vendo. Eu trabalho assim, tá? Mas não é uma regra. A regra não existe. Se ele tivesse feito um requerimento mais simples... Aí eu já bati o olho de cara. Seria melhor. Falava, nossa, olha, ele já viu. Facilitou o seu trabalho, né? Tipo, de alguma forma. Isso é interessante. Direciona. Né? Isso é interessante. Sim. Tipo, facilita um pouco, você fala, pô, legal, agora eu sei o que eu preciso olhar, onde estão os pontos críticos. Facilita. Valida, né? Valida se faz sentido ou não aquilo que tá sentindo. Norteia o trabalho da gente. É aquilo que eu falava quando eu dava algum curso ou uma palestra sobre o rural. Rural, de setembro de 19 para cá, tem a autodeclaração. Ah, mas aquele formulário, putz, grilo, tem aquela porcaria daquele formulário, tem que preencher. É o documento mais importante do processo do rural. Ah, mas como assim? Uma coisa que eu estou escrevendo é o mais importante? Que ali é o norte do servidor. O rural começa pela autodeclaração. Eu não olho nada do que está no processo, quando eu pego algum rural, eu não olho nada do que está no processo antes de olhar a autodeclaração. A carta, a autodeclaração é a carta do trabalhador rural para mim, falando quem é ele. Ó, eu sou fulano, eu trabalhei em regime de economia familiar, trabalhou eu, minha esposa, meus 2 filhos, eu trabalhei na terra de outra pessoa, tenho o CPF dele, trabalhei só num pedaço da terra dele, eu plantava milho, eu plantava feijão, eu cuidava de boi. Isso é autodeclaração. Ele tá expondo a vida dele para eu começar a análise. E o requerimento tem que ser nesse sentido. O requerimento tem que ser uma exposição da vida laborativa, comparando com o que está no sistema. Entendeu? Interessante, porque o serviço público como um todo, nos processos judiciais também se norteia pelo mesmo princípio aí, né? Quanto mais simples você for, mais chance de você... Porque a gente tá falando de comunicação, né? É comunicação, né? Então, quer dizer, eu preciso me comunicar com o juiz, eu preciso me comunicar com o servidor do INSS. Quanto mais claro eu for na minha comunicação, maiores chances eu tenho de atingir o objetivo, que é comunicar aquilo que eu queria dizer, né? O processo judicial, ele segue a mesma coisa. Sim, né? Quando você faz algum curso na área de comunicação, né? Na jornalismo, ou qualquer área de comunicação, eles citam sempre o exemplo do rádio, né? A rádio, a transmissora de rádio, ela tá emitindo lá, sei lá, 107 MHz. Se o teu rádio tá aqui no 102, você nunca vai ouvir. Não tem a comunicação. Então você tem que subir a frequência do teu rádio, ou a emissora descer a frequência para vocês falarem no mesmo, na mesma sintonia, né? E é isso que, às vezes, na correria do dia a dia ali, naquela loucura, no afã de querer fazer, né? Alguns, não só pelos honorários, né? Mas naquela de querer fazer, naquela correria, puta, tem que fazer, é o processo, isso, aquilo, ele esquece da comunicação. O advogado esquece. Esquece e fala, não, peraí, vamos lá, dos fatos, ele tal, do direito, tal, tem a súmula de não sei o que, tem o TNU, isso e aquilo. Quando você vai ver, tem uma petição lá de 30 páginas e que não precisava nada, que muitas vezes é o servidor olhar o CNIS e validar alguma coisa que está extemporânea e formatar o processo. Acabou. A simplicidade é importante mesmo para ganhar tempo. E aí eu te pergunto o seguinte também, em relação a essa questão do processo administrativo, como você compreende bem, você acha que o processo administrativo ele realmente é interessantíssimo para o advogado? A gente já recebeu aqui outros advogados que trouxeram para a gente a visão de que o processo administrativo é uma oportunidade realmente interessante para você fazer um giro rápido no escritório, né? Porque em alguns casos você consegue realmente resolver mais rápido, sem a necessidade de judicializar, guardar precatório e tudo mais. Só que, por outro lado, você hoje como bacharel em direito, em breve advogado aí, imagino que você já tem muitas compreensões do ponto de vista jurídico, que você fala, cara, o INSS aplica isso, mas eu percebo que essa norma está errada. Só que, enquanto servidor, você é vinculado às normas internas. Então, assim, tem coisa que eu só vou conseguir ganhar judicialmente. Tem coisa que eu consigo resolver administrativo. O administrativo, ele realmente se entende ele como algo muito interessante, que o advogado não deve perder o foco?
Olha, particularmente eu conheço uma advogada que ela nunca pôs o pé num fórum. Uhum. Ela jura de pé junto que todos os processos dela são administrativos. Tá? Eu não participei do dia dela, isso foi numa conversa, né? Então, assim, eu acho que sim. É que o direito previdenciário, na minha visão, ele é rentável, só que ele é bem fragmentado, né? Uhum. Então você tem que correr atrás dessas pecinhas. Não é, por exemplo, você pegar, sei lá, uma ação trabalhista de alguma coisa algum erro que a empresa cometeu e você juntou aí o andar do processo mais o retroativo, isso aquilo é uma causa que de honorários e sucumbência para você vai te dar 50, 60 mil em um processo só. Tem também algumas causas, né, no INSS que giram esse montante. Mas assim, se você trabalhar mais nesses picadinhos, você chega também nesse montante. Uhum. E o administrativo é um picadinho que você não eu acho que ele é importante, né? Mas é a decisão também de cada um, do perfil de cada um. Tem gente que não tem o perfil do administrativo, né? Tem gente que não consegue. Essa advogada que eu citei aqui, ela já tem o perfil do administrativo. Ela falou, não quero pôr o pé no fórum. Agora com o digital, né, ela não quer subir um processo. Mas antes, quando a gente conversou sobre isso, não tinha digital, ela falava, eu não quero pôr o pé no fórum, não quero subir uma petição, não quero. Você acha que esse perfil administrativo está mais ligado a estudo do processo administrativo e idas ao INSS, né? Hoje não tanto mais, né? Porque não tem mais essa atuação direta no INSS. Essa falta de ida ao INSS prejudica um pouco, né? Porque, como eu comentei aquele caso do advogado criminalista que estava mudando de área, é uma oportunidade. Você está ali com o servidor, lógico, você não vai pedir para ele te dar uma palestra ali no guichê, um curso, né? Mas você chega com o processo, fala, ó, tá certo, me corrige antes de entrar. Eu estou trazendo certo? É uma oportunidade de aprendizado. Hoje você não tem mais isso. Hoje você sobe lá, muitas vezes o servidor acaba negando o direito ou alguma coisa do gênero sem dar maiores explicações, entendeu? Como, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo. Tem 179 contribuições. Deu entrada na aposentadoria por idade. Mas tem 179 porque uma não considerou que estava em atraso, porque na conta do advogado tinha 180. Muitas vezes ele não explica que aquela estava em atraso e que faltava mais uma, talvez contribuindo a essa do mês e já dando a entrada já vale. Entendeu? Então, essa frieza prejudica um pouco o advogado a trabalhar no administrativo. Perdeu um pouco, né? Realmente você falou que eu fiquei lembrando aqui das vezes que eu ia no INSS lá. Cara, como era legal, né? Eu sempre saía da agência do INSS com alguma coisa com a mais. Informação. Cara, você sempre saía com uma informação. Você falava, puxa, chegava no escritório e falava assim, ó, cara, o servidor falou pra mim tal coisa lá, importantíssimo, vamos utilizar isso. Quando ele não te mandava pra aquele lugar, ele falava alguma coisa boa. Não, mas eu confesso pra você que eu já tive, sim, alguns problemas, assim, de atendimento, mas também fui muito bem recebido em vários momentos. É aquilo que eu falei, aprendi muito. De sintonia. Uma coisa que eu aprendi na vida, não tô falando nem na vida profissional, tô falando na vida mesmo, é assim, a ser reativo e não ativo. Então, por exemplo, se eu tivesse no papel de um advogado, ao chegar ali no guichê, eu não vou ser ativo, eu vou falar, tem que fazer... Calma. Eu tô com esse processo assim, o que você me orienta? Dá para dar entrada aqui? Aí, com a ação do servidor, eu vou ter uma reação diferente, entendeu? A minha ação foi sempre tem que ser sempre passiva na entrada, para estabelecer a conexão, né? Não é... Há quem diga que é uma questão de falsidade, que não é o seu perfil, que você... descendente de italiano, fala tudo com a mão, isso e aquilo, embate, eu falo alto pra caramba, meio surdo, músico, não é questão de falsidade, é questão de saber aonde está a sintonia daquela outra pessoa, pra gente poder conversar por igual, entendeu?
E isso é uma percepção de vida, não estou falando nem profissional. Isso é uma percepção de vida minha. Então, hoje, se eu precisar de alguma coisa, se eu chegasse no seu escritório, por exemplo, eu ia falar, doutor, eu estou com esse problema. Como que a gente consegue? Aí, dependendo da sua atitude, aí eu ia conseguir direcionar um pouco mais a conversa para tentar estabelecer ali um contato maior ou até um tchau, né? Dependendo da sua reação. Interessante, você se permite te ouvir primeiro, né? Sim. Entender qual é a do outro para depois ir tentar adequando, encontrar essa sintonia. Sim. Legal. E o que mais que você encontra além desse fato de eventualmente eles serem ou prolixos ou exagerado na documentação aí, ou nos requerimentos, né? Requerimentos extensos. O que mais que você percebe que os advogados às vezes cometem de equívoco? Olha, uma coisa que sempre me incomodou, né? Lógico que não é uma regra, né? Foram poucos. É o fato de ser cabeça dura, sabe? Não querer ouvir o que a gente fala. Eu tive um atendimento que, assim, expressa um pouco disso que eu tô falando. A gente estava no período de Copa, né? Tudo tumultuado. Eu não gosto de futebol, assisto assim de vez em quando, né? Quando meu pai era vivo, às vezes eu sentava do lado dele para ver um jogo do Verdão, tomar uma latinha de cerveja, mas eu não gosto. No campo eu gostei. Eu fui com ele, né, no Allianz, né? Falei, não, a gente tem que ir. Ali é muito louco. Agora, para eu sentar e assistir um futebol, não dá. Na Copa, às vezes eu ouço alguma coisa e tal, mas não sou fissurado. Então, nos horários que a agência estava fechada, que o pessoal ligava a televisão para assistir o jogo, eu estava trabalhando. Eu vou ter que ficar ali, eu vou fazer o quê? Né? Tinha uma advogada que ela estava indo naquele esquema que eu te falei. Eu vou aprender como vai fazer para corrigir um erro. Qual que era o erro? A aposentadoria da irmã do sócio dela, né? Dentista. Tinha o servidor que fez a aposentadoria, tinha caído numas fraudes aí, tinha feito algumas coisas erradas. Então, o que aconteceu? Todos os processos foram revistos. Quando acontece isso, vira e mexe, um processo some, processo físico. Então, assim, ela queria rever o processo da esposa do sócio dela, mas não tinha documento nenhum mais. O processo tinha sumido e ela não sabia como fazer. Por quê? Foi concedido proporcional, mas se contasse a insalubridade, daria o integral. Era essa a diferença. Aumentaria bem ainda. Aumenta 30%, 30%, né? E estava dentro você pega os 5 anos, né? Aí eu falei assim, eu fui orientando para ela pegar a documentação. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, esquece, vamos pôr um ponto final aqui nessa história, a história da concessão, a história da fraude que o servidor tinha cometido e da história de perder o processo, isso tudo, vamos pôr um ponto final. Agora vamos começar de novo, vamos começar daqui, do zero. Expliquei para ela como que funcionava as provas pro dentista autônomo, né, comprovar lá a atividade dele, até 95 só, né? Expliquei tudo bonitinho. A gente fez o cálculo junto, ia dar mesmo integral. E ela foi indo, acho que umas 3 ou 4 vezes, ela foi indo, olha, eu posso usar isso como documentação, porque, assim, para dentista e médico autônomo, o documento cabal é o prontuário. Né? Mas tem sigilo, gosta de sigilo. Tá, na época do físico, tira uma cópia tampando o nome do paciente. Só o prontuáriozinho, a assinatura do médico, mostra a atividade. Ele tem que comprovar a atividade, ele não tem que comprovar que ele é habilitado àquela atividade. O dentista não tem que comprovar que ele tem um consultório, ele pode locar aquele consultório. Tem que comprovar a atividade. A atividade comprova fácil com prontuário. Né? Um para cada 6 meses, né? Para deixar o processo bem embasado. Né? Aí naquela de não trazer o prontuário, então ela foi indo algumas vezes, até o dia que ela falou, não, eu convenci ela, que era uma pessoa bem organizada, a pegar os prontuários e tal. Vamos fazer essa revisão? Vamos. Beleza, tranquilo. No último atendimento dela, quando ela trouxe esses prontuários,
ela trouxe o sócio dela junto, o marido da aposentada. E ele queria porque queria ficar ali e eu falei, eu estava no atendimento da ACP, né, do guichê do advogado. Eu falei, não, eu vou concluir aqui, então eu não quero ninguém do meu lado. Máximo ela aqui, uma pessoa. Senão vira aquele tumulto, distrai, eu tô fazendo um negócio sério. Aí ele discutiu comigo, que ele queria ficar ali, eu falei, olha, o guichê é o meu quadrado. Quer queira, quer não, o servidor manda ali. O poder discricionário dele é aquele quadradinho ali, né? E quem não gosta de exercer o poder, cacete? Não, mas é sério, eu faço um trabalho bem sério. Eu, quando tô no atendimento, difícil... eu dou risada, a gente brinca, eu gosto de falar, que nem eu tava brincando lá, que é quinta série e não sai da gente. Mas assim, no meu trabalho ali, ainda mais que eu ia resolver na hora, eu sei que era um negócio que ia dar um valor alto, então não posso errar. Eu não tenho esse direito de errar ali. Então eu queria paz ali. Já a agência já é uma zona. É um gritando, outro brigando, um que saiu morrendo da perícia porque tomou um não. Sabe, é aquela bagunça. Entra um doido lá que tomou alta, quer jogar o monitor no servidor. Então o mundo dentro de uma agência era uma coisa maluca. Eu falei, não. Eu falei, não quero ninguém no meu lado. E eu falei assim, o senhor vai ficar aí, beleza. Vai ficar sozinho, porque eu vou lá tomar café. Eu só volto a hora que não tiver ninguém aqui no guichê. Ele ficou muito puto, ele não queria entender. Eu entendo o lado dele. Eu entendo que ele foi muito prejudicado na vida dele como advogado e com certeza ele pegou algum servidor ruim ou alguma outra coisa que desagradou. Isso é normal. Só que assim, e é difícil dele ter uma gota de confiança com uma pessoa desconhecida. E eu era aquela pessoa desconhecida, digno de desconfiança, porque eu era um servidor. Eu sou. E assim, ele não queria. A gente teve uma discussão boa, né? Ao ponto de você falar assim, ó, você quer, se eu for ficar aqui no guichê, eu vou ter que te levar para a delegacia. Agora, para resolver de uma forma menos ruim, eu vou lá tomar café e você fica aí no guichê. É assim que você vai querer? E simplesmente eu não vou fazer a revisão para sua esposa. Simples assim. Eu tive que tive que usar de toda a péssima educação que a gente aprende por aí, né? Que a boa eu aprendi em casa. Para dar um fim naquela solução, naquele problema, dar uma solução ali. Aí ele saiu xingando, né? Falando, que tá certo, é o poder de quem passa num concurso, que não sabe, saiu xingando, saiu rateando, né? A sócia dele, toda envergonhada pelas atitudes dele, pediu desculpa, falei, não, relaxa. Falei, eu vou fazer minha parte, independente de xingar ou não. Para variar um pouquinho, naquele dia o sistema estava meio ruim, eu não consegui fazer a revisão ali na hora, né? Eu acertei tudo que tinha que acertar e dei um tempinho. Aí no dia seguinte, quando teve o jogo do Brasil, todo mundo parou lá para assistir. Enquanto todo mundo estava lá assistindo, eu peguei e formatei a revisão, né? Deu assim uns belos atrasados de 67 mil, né? E aí, lógico, diante de todo aquele atrito, é ruim para todo mundo. Não importa que eu, bem entre aspas, saí vencedor daquele atrito, né? O cara foi embora e eu pude trabalhar, mas não é bacana. Aquilo fica uma mácula ali, né? Peguei o telefone e tentei ligar para o escritório para avisar. Deixei recado lá na secretária. Falei, ó, eu sei que tá em jogo, não tem ninguém trabalhando aí, mas, doutora, a revisão da sua esposa tá feita, deu esse valor, isso vai para auditagem, pode alterar um pouquinho por causa de correção monetária, isso e aquilo. Então, assim, uma das coisas ruins do advogado ali no atendimento é a arrogância. É uma palavra muito forte, né? Eu não tenho uma palavra um pouquinho abaixo, não tão pesada quanto a arrogância. Prepotência, talvez. Eu também acho pesado. Eu acho que não tem a palavra para descrever, né? Mas de novo, justificável. Eu tenho certeza que aquele advogado, ele teve maus momentos ali no atendimento e não ia confiar em mim de jeito nenhum, né? Mas assim, isso é uma das coisas que atrapalha. Por exemplo,
eu pego um processo digital, eu falo, putz, grilo, tudo bagunçado. Aí eu bolei uma exigência padrão. Para quando eu quero que refaça mesmo o processo, sabe? Ou para quando não subiu documento nenhum, uma exigência padrão. E começa assim, atente às imagens na hora do escaneamento, que segue regras, tal. Tá bonitinho, tem outras palavras. Então eu vejo que o processo está meio ruim, principalmente quando é advogado. Quando é a própria pessoa que deu a entrada, eu peso um pouquinho em não mandar essa exigência padrão, porque às vezes a pessoa tem um entendimento um pouco restrito. Mas se eu pego um processo de um advogado e mando aquela exigência, é porque eu quero que refaça desde o começo, tem alguma coisa de errado, né? Eu estou pedindo tudo. Aí ele cumpre a exigência dizendo que está tudo no processo, que já subiu a documentação. Cacete, se já subiu e eu estou pedindo, sinal que tem alguma coisa errada. Agora eu vou ter que apontar documento por documento. Um processo que nem eu peguei essa semana, 275 páginas. E tudo bagunçado. Não começava com o termo o termo do acordo de cooperação técnica, não começava com procuração, não começava com uma folha do meio da CTPS, da carteira, aí vinha o resto da carteira, depois voltava o começo, uma folha de um PPP, aí depois a autodeclaração do rural, porque quer tudo, né? Nesses processos, tem advogado que não é técnico e ele pede tudo. E essa advogada, por isso que eu te falei que eu ia perder meu réu primário se fosse um atendimento tete a tete. Porque ela, o que estava ali no processo digital, como se ela pegasse um bolo de documento e jogava assim, ó, se vira aí. Mas eu fiquei muito puto, muito. Até brinquei no grupo da comissão. Eu falei, se algum de vocês me mandar um processo desse e cair comigo, perco o réu primário, porque eu conheço todo mundo ali, vou perder o réu primário. Porque aí eu fiz a exigência, aquela padrão, que tem a observação do escaneamento, né? Poxa vida, o advogado, uma das prerrogativas do advogado é ler, né? Uma das principais prerrogativas da profissão é ler. Está sempre lendo, sempre aprendendo, tem sempre uma norma nova, isso e aquilo. Quando fez o acordo de cooperação técnica, que fechou mesmo a OAB e a INSS, não foi feito um termo ali, não tem umas regras? Uma das regras, pelo que eu sei, ou eu posso estar muito maluco, é a regra de escaneamento dos documentos. Tem que ter numa resolução mínima de tanto, tem que ser colorido, tem a profundidade da imagem, isso, o nome do arquivo, isso e aquilo. E você não vai seguir aquela regra para complicar a vida da gente, por quê? Lógico, regra é para ser obedecível, mas a gente sempre é maleável. Se o processo vem bonitinho, vem legível, eu olhei a carteira, não importa que ela está preto e branco, que está fora da regra. Não importa que o nome do arquivo não está nome, CPF e CTPS. Se o arquivo está lá, carteira do Zé, eu não vou olhar aquilo, eu nem olho o nome dos arquivos. É uma regra que eu nem olho. E se na minha imagem ele está visível, eu consigo entender aquele arquivo, eu não estou nem aí que ele está preto e branco. Eu vou fazer a minha parte. Agora, dessa advogada estava tudo bagunçado, tudo. Literalmente, ela catou, e não é que ela jogou assim na nossa distância, aqui 1 metro e pouquinho. Ela, da porta da PS, ela jogou lá no guichê. Nossa, vira! Era isso que parecia dentro do processo. Então, assim... Tumultuado. É aquilo que eu falo. O advogado, muitos, eles têm uma preguiça de atuar de forma técnica. Né? Tem advogado, que nem lá no começo eu falei, tem advogado que é muito bom na técnica dele, no judicial. Aí ele esquece um pouquinho no administrativo da técnica dele. Né? De colocar as coisas tudo em ordem, de ter uma sequencinha ali, de cumprir a norma. Né? Bagunça de documentos também é uma crítica muito forte no judiciário, né? O Jonas, o médico perito, ele questiona bastante também essa questão. Ele diz que às vezes vai fazer leitura de processo para fazer laudo lá e a documentação toda bagunçada, né? Isso atrapalha muito também no judiciário, com certeza também para os juízes. Por outro lado, Virgílio, observamos aqui alguns pontos que o advogado não deve observar, né? Aqueles que realmente dá vergonha alheia, né? Mas e o contrário? Quando que você pega um processo, por exemplo, que você olha e fala, cara, que trabalho bem feito aqui, e você acredita o advogado, ao que você geralmente atribui
esse tipo de sentimento quando e se eventualmente ele de fato acontece? Olha, é difícil, porque é difícil atribuir aí uma característica, nominar essa característica, nessa qualidade, porque, que nem eu falei, no online a gente está meio frio, né? Você está ali pessoalmente, você consegue entender um pouco mais a pessoa, né? Porque entre você fazer um serviço ou outro, o sistema tá ruim, você conversa, você consegue entender o porquê daquele zelo de estar tudo certinho, né? No online não tem como a gente como a gente qualificar e expressar aí nominar essa qualidade do advogado deixar tudo certinho, né? Mas é prazeroso. Talvez questão de ordem, qualidade de Eu acho que, ordem da documentação e qualidade eu acho que é zelo, né? zelo mesmo. Zelo. Porque a pessoa que é zelosa, ela não trata um documento como um papel, né? Isso eu pegava muito no pé de quem sempre trabalhou do meu lado, né? Tem os colegas ali do próprio serviço público, assim, ele trouxe um papel. Opa, trouxe um papel? O banheiro também tem papel, então não é papel, aquilo é um documento. Então eu acho que esse zelo de entender que o segurado aí não está trazendo papéis, está trazendo documentos e que aquilo conta uma história de vida. Então eu acho que essa sensibilidade de entender que aquele monte de papel são documentos e que conta a história de uma vida laborativa, olha que bonito. Entender isso, eu acho que faz a diferença para o advogado. Legal. Virgílio agora, bacharel em Direito, em breve aprovado aí. Agora ferrou, juizada que me segure. Boa, boa. Vai vir pro nosso lado aí. Eu vou processar até o copo aqui. Isso aí. E aí, você pretende atuar no direito previdenciário? Você pretende sair do INSS? Olha, ser professor apenas? Você é professor, você dá aula em algumas instituições, né? eu de aula mesmo eu tô um pouco parado, né? Eu dei bastante aula há muito tempo atrás, dei aula de informática, aula de história, aula de sociologia. Agora eu dou algumas palestras, né? Algumas coisas. Até porque pelo código a gente tem alguns impedimentos, né? Tanto pelo código da advocacia como por ser servidor, né? Inclusive, estar aqui é uma coisa bacana que eu não estou falando em nome do Instituto. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Todas as palestras que eu dei, nada eu posso falar em nome do Instituto. Se eu for falar em nome do INSS, eu tenho que ter uma autorização da comunicação social, tem todo um procedimento ali, né? Então, aqui eu estou falando da minha vida, sou eu, fechando aí esse ciclo do bacharel em Direito, me abre um pouco mais de portas, né? Eu tenho algumas portas abertas pela pós do Direito Previdenciário, que o Estatuto nosso fala que você só pode ser especialista se você for especializado mesmo, se tiver o catso do diploma. Então eu tenho a pós em Direito Previdenciário que me habilita algumas coisas, mas assim, para eu atuar, eu não sei se eu vou advogar. Não sei. Isso eu não tô conjecturando aqui, brincando com as ideias. Eu não sei mesmo. Eu sei que eu entrei para o direito porque tanto pela habilidade que eu descobri que tenho, né? Só no INSS são 20 anos. Quantas pessoas me incentivaram, né? Bastante pessoas me incentivaram, né? Teve uma pessoa que falou assim, você vai fazer, me pôs na porta e meteu os dois pés na bunda, vai lá para a faculdade fazer a inscrição, agora. Né? Tanto que eu entrei de meio de ano. Eu ia esperar, não, vou esperar janeiro e tal. Não, você vai agora. Entrei em agosto na faculdade. Não esperei nem o começo de ano. Então, assim, eu não tenho um foco, assim, eu vou fazer isso. O direito abre o leque para muita coisa, só que eu sendo servidor, esse leque fecha um pouquinho ali na ponta. Né? A regra diz que eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Então, eu atuar como advogado no direito previdenciário é impossível. Teria que pedir minha exoneração. Nem licença sem remuneração não pode. Que eu vou continuar sendo servidor, não pode. Então, assim, advogar, talvez, se alguém precisar alguma coisa na vara de família, na área civil, né, alguma coisa bem longe do INSS.
Trabalhista não, porque trabalhista sempre dá aquela pendida pro previdenciário. Eles andam junto. Uma ação trabalhista e tal, reconheceu. Tá. Eu tenho a experiência de lá de dentro do INSS, uma ação trabalhista, dependendo do caso, lógico, é bom você chamar o INSS para ação. Se eu chamei o INSS, eu já estou impedido. Então, assim, se eu for advogar, vai ser na área civil, alguma coisa, né? Ou tirar algum amigo da cadeia. Mas eu gosto muito a parte da educação, né? Da aula, palestra, eu gosto de falar. Vamos parlar. Eu já vi palestras suas, você realmente manda bem aí, acho. Aquela lá que tivemos no Itaquá, mandou bem, você tem uma didática boa e muito conhecimento, né? Acho que tá no INSS já há 20 anos aí, né? 20 anos. 20 anos, então tem um conhecimento bom aí para poder passar. Já tem bastante história para contar. Fez bastante palestras? Fez bastante? Olha, eu não conto. Eu não conto. O que você percebe da advocacia, assim, nessas palestras? A principal dor, dificuldade deles, assim, é o que eles mais buscam do Virgílio enquanto servidor, do Virgílio enquanto conhecedor do direito previdenciário? Tem alguma coisa específica? Uma coisa que eu reparei, e assim, eu nunca comentei isso com ninguém, mas isso é uma coisa que eu reparei pro seu observador, é que às vezes a pessoa ela vai com uma dúvida pronta e ela não presta atenção no restante. Isso eu reparei em todas as palestras, não só nas que eu faço, tá? Às vezes a pessoa chega lá, poxa vida, o Jonas, por exemplo, vai dar palestra. Eu vou lá, o Jonas vai dar palestra, eu tô com um caso de uma visão monocular e eu preciso de... Aí o Jonas fala, e o Jonas fala, hein? Uhum. O Jonas dá aquele monte de exemplo, as histórias do monte de documento, né? E aí chega na hora da dúvida, de alguém perguntar alguma coisa, a pessoa vai naquela questão, né? Se você perguntar para aquela pessoa, mas o que o Jonas falou do receituário médico, por exemplo? Não sei. Né? A pessoa está mais no intuito de pôr para fora a dúvida do que absorver. Ela vai para uma dúvida, muitas vezes. Não é regra, tá? Mas eu vejo bastante isso. Eu vejo a pessoa chegar lá com uma dúvida. Aí, se eu não falo a dúvida ali, a hora que terminou a palestra, a gente vai tomar um cafezinho. Deixa eu te perguntar. Tem um caso que é assim, assim, assim. A pessoa tá assim, ó, tensa. Às vezes você até falou na palestra sobre o assunto. Às vezes eu falei, não de forma direta no caso dela, né? Às vezes eu falei alguma coisa parecida que até serviria para aquele caso, mas você vê a pessoa tensa assim. Eu ali, né? Já terminou a palestra, né? Tô tomando um cafezinho, conversando, um papinho com todo mundo. A pessoa vem... Aí você fala, não, isso é fácil, isso é assim, assim. Aí a pessoa cai o ombro, assim, Você vê que o corporal até muda. E a pessoa, quem tá ali dando palestra, você tá vendo todo mundo, né? E eu não sou aquele cara que eu sou tímido, mas eu não sou aquele que olha pro nada. Eu tô lá assim, tal, tô falando disso, daquilo. Não, eu tô olhando para as pessoas. Tô olhando para as pessoas. Eu vou contra meus medos, sabe? Até na faculdade o pessoal brinca que eu não sou muito chegado no civil, né? Não tenho muita afinidade, né? Mas quando teve a escolha da prática eletiva, a matéria que a gente escolhe para fazer a prática, eu escolhi o civil. Falei, não, eu vou aonde eu tenho problema. Então eu não olho para o fundo, eu olho para as pessoas. Uhum. O problema de uma palestra são os olhares. Uhum. Falei, não, eu vou olhar para as pessoas, eu tô aqui por elas. Legal. Né? E eu vejo bastante isso, que a pessoa tá tensa, assim. Tá tensa. O tempo inteiro tensa. Aí terminou. Eu tô lá no café, faz a pergunta, eu falo do caso dela, ela... nossa, me deu a luz. E eu muitas vezes já tinha até falado na palestra. Interessante, interessante. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão assim, né? Elas querem informação muito rápida, mas não tem muita paciência de realmente parar. Até o que a gente conversou nos bastidores, né? Tá uma superficialidade muito grande, as pessoas não querem se aprofundar e de fato compreender o que está sendo falado, né? Uma das coisas que eu tô falando muito nas minhas palestras é que as últimas eu falei sobre produção de provas, né? Então, produção de provas é um negócio que eu falo para as pessoas, abre a mente, sai um pouquinho ali do código, sai um pouquinho da IN, esquece a Constituição, abre
abre o seu campo de visão. Conversa com o teu cliente. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, conversa. Porque às vezes numa conversa você cata... Tem informação que você precisa. Você tem a informação que precisa. Numa conversa boba. Eu sempre uso 2 exemplos na produção de provas, que é assim, para produção de prova rural. Você precisa ter documento contemporâneo, né? Agora tá fácil, outra palavra que ninguém gosta que eu falo, mas tá fácil, rural, que você precisa de... Cada documento ratifica o período de 7 anos até 7 anos e meio. Então, tem a pessoa que trabalhou 15 anos direto na atividade rural precisa de 2 documentos, né? Então, mas eu tenho um recente, eu não tenho um antigo, e agora como que eu faço? A pessoa isso, o pessoal da roça joga tudo fora, isso e aquilo. Eu peguei um processo que o advogado tinha a visão aberta. Sabe o que ele fez? Secretaria de Segurança Pública. A pessoa não tirou o RG dela? Normalmente na roça tira até tardio, tira já com 18 anos, né? Hoje não, mas antigamente assim. Então eu já tirava com profissão. Mas vou pegar um documento de agora, não tem que ser um contemporâneo? Documento emitido pelo Serviço Público, por uma Secretaria de Segurança Pública, tem fé pública, ele tem a temporaneidade dele é diferente de um documento físico, né? A temporaneidade, quando a gente fala, tem a temporaneidade física e tem a de teor. Uma certidão de casamento emitida hoje, ela é extemporânea. No papel, sim, mas no teor, não. Ela goza de fé pública, então torna aquele documento extemporâneo contemporâneo. A Secretaria de Segurança Pública, fulano de tal, declaro que o fulano de tal veio para tirar o RG dele e tal, isso e aquilo, filho de tal, profissão, lavrador. Pronto, a prova tá aí. Olha aí. Acho que é certidão de prontuário que chama, não? Aqui no IRGD eu acho que era isso, aqui em São Paulo. Era certidão de prontuário, eu não sei. Eu não sei te dizer o nome que eles dão, mas... Me lembro que tem um nome. Mas é como se fosse a de objeto e pé, né? É uma certidão de inteiro teor, no cartório é de inteiro teor. O que mais que já viu assim de sacada para comprovar o rural, assim, de documentos que talvez estão fora aí da... Uma coisa que eu sempre falo, principalmente mulher, né? Até esses dias eu estava num webinar com a Bramante, né? E eu era o único homem do evento, porque foi evento do mês das mulheres, né? Eu acho que eu vi esse evento. Eu acho que você estava online, sim, né? Até o pessoal falou assim, mas a mulher, a trabalhadora rural, ela é prejudicada, porque tudo o homem faz, aquela cultura patriarcal nossa, né? Essa herança patriarcal, então tudo era no nome do homem, isso e aquilo. Até quando a mulher ia casar, certidão de casamento estava lá, do lar. E a dita cuja punha a mão na terra, né? Ela plantava mais até que o marido, né? Trabalhava em triplo, porque ela ajudava na plantação, ajudava a criar os filhos do distinto ali, né? E ainda cuidava da casa, do lençol que o distinto dormia. E estava lá, do lar. E ela não contribui pro grupo familiar dela? No documento, não. Ela tá do lar, ela não trabalha, não tem atividade rural. Mas ela foi levar o filho para a escola, não foi? Naquela ficha lá de inscrição do filho. Se ela declarou lá que ela tinha atividade, que ela estava na lavoura, pronto, é um documento. É um documento antigo. Documento de inscrição dos filhos na escola. Esse é um documento fácil, assim. Esse é uma sacada para o rural, para a mulher, né? Legal. Você lembra de mais algum assim? Porque rural realmente o pessoal tem muita dificuldade, né? No dia a dia, e eu entendo o que você está falando, é importante tentar sair da caixinha, sair fora da caixinha mesmo, né? Pensar um pouquinho além do óbvio. Mas a discussão, ela existe porque eu acho que a problemática, ela de fato existe, né? É muito comum que no meio rural realmente não se produza muitas provas. Não, mesmo, né? não. Hoje está um pouco melhor. Hoje está melhor. Está um pouco melhor. Hoje mesmo, a produção de prova ela é automática, que hoje tem uma portaria da Receita que o produtor rural ele tem um CNPJ. Aí você fala, não pode ter empresa, não caracteriza o rural. Não, calma, um CNPJ especial. No nosso sistema, quando a gente vai consultar se ele tem empresa, aparece lá o CNPJ, lá, produtor rural. Acabou. Esse não descaracteriza. Né? Então é uma prova, porque ele emite notinha,
né? Aquela nota do produtor rural. Então hoje tá fácil. Agora, antigamente, não. Você tinha que ter... Você tem que ir atrás das provas, né? Rural sempre é uma problemática. E o rural até 2019, ele era muito complicado. Era muito. Você sente que melhorou bem, assim? Melhorou, mudou bastante, né? Começou em janeiro de 19, né? Com os bancos de dados, né? A mudança da migração dos bancos de dados, a ideia do reconhecimento do rural automática, né? Começou em janeiro de 19. Setembro de 19 teve foi o memorando circular 46, agora não vou lembrar de cabeça qual normativa que mudou a análise. Foi quando entrou a autodeclaração, tudo, dispensou o sindicato, porque o sindicato fazia uma declaração que é a autodeclaração. O trabalhador rural, ele ia até o sindicato com os documentos dele e falava, ó, trabalho na roça, isso e aquilo, tá bom. O sindicato ia lá, e trabalhar na roça, isso, aquilo. Leva para o INSS. E aquilo não é prova. Não é prova de nada. Tanto que tem toda a declaração do sindicato, tem lá, teor da certidão é de declaração do... E é engraçado que para o cidadão comum, o cidadão que, enfim, que não é advogado, né? Ele pega essa declaração e ele fala, mas como, doutor? Aqui eu tenho a prova, como é que... Aqui, ó, tá prova. É porque assim, o sindicato rural, ele faz um... Eu não vou falar na sua totalidade, né? Mas ele faz um trabalho bacana. Eu não conheço assim. Eu falo pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu ouvi falar, tá? Que o sindicato rural, ele agrega algumas cooperativas, ele ajuda a pessoa a vender a produção, né? Então tem um sindicato rural por aí que faz um trabalho bacana e são atuantes, né? Legal. Bom, eu queria entender, antes da gente concluir aqui, Virgílio, uma questão... Cara, a hora passa assim aqui. É uma velocidade, vai ficando gostoso. Não, o bacana do podcast é isso, é o bate-papo. É muito bom. Eu não tô aqui falando, ó, puta, tô citando a lei 8.213 ou a instrução 128, não. Que, aliás, eu mudei isso até nas minhas palestras, tá? A última, o pessoal deu muita risada, porque eu coloquei, era um evento, era uma coisa rápida, era 40 minutos, eu coloquei de slide, eu coloquei só um bonequinho apontando para um balão, assim, preste atenção no palestrante. Não vai ler nada, cara, porque ler é chato, a gente já lê o dia inteiro, o advogado lê todo tempo. Eu vou fazer uma petição de sei lá, uma ação de danos, eu vou ler. Não, peraí, tem essa jurisprudência, tem um lucro cessante, isso e aquilo, artigo tal, tem uma súmula. Você lê pra caramba. Você tá numa palestra, você vai ler ainda? Você vai ter aquele negócio formal? Não. Eu aprendi o direito, eu aprendi nos bastidores, né? No café, no cafezinho, no boteco depois do expediente. Por quê? Beleza, você leu a instrução de fio a pavio. Agora é N128. Você leu de fio a pavio. Beleza. Você vai colocar na prática tudo aquilo? Você vai lembrar? Não. Aí você para um pouquinho para tomar o café, vem o outro e fala assim, puta, sabe aquele cara que eu tava atendendo? Nossa, ele queria aquilo. Aí eu fui olhar na instrução, tinha esse documento, ele só não trouxe o terceiro. Cara, aquilo gravou. Tudo aquilo que eu li da instrução não gravou. Mas aqueles 2 minutos que o colega falou do atendimento dele, na informalidade ali, falando besteira, xingando, brincando, fixa. Então você aprende assim. Você tem o formal, você sabe que tem, você sabe que ele tá lá para quando você precisa consultar, só que para gravar no dia a dia, para operacionalizar aquilo, o bacana é o bate-papo, é o informal mesmo. Esse formato ele é interessante, né? Por isso quando a gente idealizou o podcast foi mais ou menos nesse sentido, né? Tentar trazer reflexões e percepções para os advogados com uma ideia realmente diferente, né? Não nada muito técnico, né? Já tem muitos cursos por aí, né? Tem. Livros, cursos, vamos entender. Porque assim, de verdade, o advogado ele exerce uma atividade muito sozinho, né? Ele tem que tomar decisões, ele não tem muitos espelhos. É difícil fazer um benchmark, por exemplo, sei lá, num outro advogado e ficar perguntando como que é o dia a dia dele. Não é uma tarefa tão simples. Então eu acho que eu acredito que essa ideia ela pode ser muito interessante porque as pessoas começam a ver sob um outro aspecto, sob um outro olhar. Eu gosto muito, né, de assistir podcasts. Vejo pessoas que eu gosto de uma forma diferente. Então acho muito, muito interessante esses formatos
que são abordados, não tão técnicos. Mas para que possamos trazer aqui para o pessoal uma reflexão de como tocar a advocacia. O Virgílio hoje, em breve aí advogado, talvez, se você fosse advogado, tá? Imaginemos hoje que o Virgílio não vai mais ficar no INSS e fosse advogar em processos previdenciários. Mas para entender, sob o seu ponto de vista, como que seria, né, uma advocacia que funciona de uma forma produtiva, correta, que tanto traz resultados financeiros quanto exerce um papel social importante, como que seria a advocacia? Quais seriam suas estratégias de negócio? O que você pensaria? Acho que o principal é ouvir quem te procura, para poder direcionar, né? Que é aquilo que eu te falei. Aquela advogada que gosta só do administrativo, ela vai ouvir tudo aquilo e vai ver que não está no administrativo e dispensa a pessoa. Fala, procura alguém que vai para a justiça. Né? Se eu fosse atuar no direito previdenciário, eu iria ouvir muito para poder direcionar e não ter medo, né, de resolver, se for no administrativo, no judicial. Mas o mais importante é ouvir aquela história. Entender bem a dor da pessoa e buscar a solução, né? Isso. Importante. Bom, esse canal ele tem sido feito realmente com um carinho muito legal. O Virgílio é um cara muito bacana. Já participei aí. Você tem trabalhos na internet? Tem palestras do Virgílio? Deve ter na OAB, né? Boa pergunta. Você sabe que eu tinha idealizado um canalzinho, né? Um esquema para mim, né? De mídia digital, né, que é virgilio.direito. Olha aí. Que é para fazer. Tem ainda? Tem, mas eu por conta dessa turbulência de faculdade e muita coisa, tá assim, bem largado. Uhum. Acho que deve ter uma coisinha ou outra, né? Pessoal, comenta aqui embaixo, Virgílio, toca esse projeto que eu quero. Não, mas a ideia agora é essa, né? Inclusive eu estava com o pessoal da faculdade, a gente tem um esquema de fazer o meu primeiro podcast do canal Direito, para falar nem sobre direito, falar sobre como que é estudar o direito. Esse primeiro vai ser nesse formato, né? Legal. O pessoal que estudou comigo ali, né? Mas eu vou tocar agora. Deixa acabar, deixa o diplominha ficar bonitinho ali. Bacana. Tem muita coisa sendo lançada na internet, né? E tem muita futilidade também, muita bobagem, né? Vou dizer que a internet está carente de boas informações, mas ela agradece muito, eu acho, que contribuições como a sua. Você sabe que eu vi esses dias uma... Eu não lembro se ele declarou, foi um Twitter dele, do Elon Musk, ele falou que as mídias sociais, as redes sociais, né, a internet em si, ela tem como é que estava escrito? O conhecimento inesgotável. Basta você direcionar a sua procura. Né? Inclusive, eu acho que ele cita algumas universidades que têm cursos gratuitos no YouTube. E assim, basta você procurar. Né? Mas é sempre bom a gente colocar outras coisas também. Né? É uma fonte inesgotável mesmo de conhecimento aí. Eu acho que, enfim, sua experiência ela é importante. Cara. Assim, a advocacia ela tem sede de conhecimentos como o seu, viu, Virgílio? De verdade. E o direito, ele tem palco para muita coisa, porque muda toda hora. Isso. Muda toda hora. Eu tô lembrando aqui, tava falando do canal, uma das coisas que eu fiz, né, nesse canal foi uma live sobre pensão. Eu tô pensando até em tirar do ar, porque mudaram as regras. Quem vai assistir aquela live, foi uma live, eu acho que de mais de 1 hora falando sobre pensão, né? Acho que o único assunto que eu não abordei foi o valor da pensão, porque foi bem na época que mudaram os valores, né? E assim, eu tô pensando até em tirar do ar, porque muita coisa mudou. Nos últimos anos mudou demais, assim, direito previdenciário. Mudou muita coisa. Na pandemia, eu acho que a gente teve realmente um momento muito grande de alteração legislativa no país. Eu acho que não só no direito previdenciário, mas em geral, né? Mas até um pouco antes disso, a gente já vinha num processo de mudança. Tivemos a reforma trabalhista, por exemplo, foi em 2017, trouxe bastante novidade, né? Então a gente veio no momento de mudança mesmo. E assim,
a pandemia, ela impulsionou muita coisa que deveria ter mudado já antes. Por exemplo, a ideia do home já existia quando teve a reforma trabalhista. Por que precisou ter a pandemia para flexibilizar o home, ter as regras, mesmo que temporárias ali, com relação ao home, a flexibilização de horário de trabalho e tudo mais, né? É que é aquilo que eu falo sempre, se tem alguma coisa que fica inerte por um tempo, o universo acaba empurrando de qualquer jeito. Ou você vai por amor ou vai pela dor. Isso é fato, né? E essas mudanças vieram pela dor, né? Infelizmente a gente teve a situação horrível da pandemia e teve muita mudança que teve que acontecer ali. Digo que o progresso ele não tem como ser parado, né? As coisas elas evoluem, o que a gente estava falando antes aqui em relação aos jovens, né? E a forma de pensamento que tivemos no passado e como os jovens de hoje também serão compreendidos. Não, a gente fica imaginando como vai ser isso no futuro, como que eles vão falar da gente, meu Deus. E tem também o conhecimento, isso é uma coisa darwinista, né? A evolução constante, né? Isso acaba fazendo um paralelo com aquele ditado em inglês, né? Dos Rolling Stones, as pedras que rolam. É que a pedra que rola, ela não cria limo. Se ela tá parada, ela cria limo. Então, o conhecimento é mais ou menos assim. Você tem que estar movimentando o tempo inteiro. E olha, fica realmente, acho que uma dica de ouro para os advogados, né? Realmente, se você ficar parado, sobretudo com essa mudança legislativa que existe, vai criar limo. Então, cria mesmo. Vamos estudar. Virgílio, fica à vontade para fazer suas... poxa, infelizmente eu preciso cumprir esses horários aqui que o Xandão me impôs. Cara, como passa rápido a hora, né? Como passa muito rápido aí. Eu espero que todos vocês de casa tenham gostado. Eu vou pedir para o Virgílio fazer aqui suas considerações finais, mas antes pedir para vocês compartilhem o canal aí nos seus grupos de WhatsApp. Importante para a gente continuar realmente trazendo pessoas incríveis como essa, como o Virgílio, que realmente provoca algumas reflexões, traz algumas ideias, né? E veja, tudo que o Virgílio trouxe aqui, do meu ponto de vista, só auxilia a projetar a advocacia para o patamar que de fato ela merece, né? Ela vem trabalhando para isso, né? Aliás, você faz parte da comissão lá também, sabe? Sim. Que o pessoal trabalha incansavelmente para melhorar o nível técnico da advocacia como um todo e até mesmo os direitos sociais relacionados à previdência social. Então, compartilhem para ajudar que o canal continue crescendo, tá bom? Nos siga aqui para realmente compreender um pouquinho os bastidores aí. Acho que é muito importante para a sua advocacia, como falamos hoje aqui. O conhecimento ele nunca é demais e se você ficar parado vai criar limo aí, né? Então vamos perceber o que está acontecendo de novo e como que na prática as coisas estão acontecendo. Virgílio, fica à vontade aí, cara, para fazer suas considerações finais. Não tenho muito assim para falar. Aí agora vem o lado tímido, né? Você fala assim, fala. Não, então não dá. Não, só queria agradecer aí todo mundo que se assistiu até agora e não encheu o saquinho e largou o vídeo de lado. Obrigado, a gente agradece. Né? É aquilo que eu falo sempre, até comentei com o pessoal da faculdade esses tempos atrás. Se um dia eu colher o ouro, é porque eu plantei o louro. Né? E eu não tenho intenções. Né? Quando eu falei do serviço público que é limitado a ambições, não é que eu seja uma pessoa ambiciosa. Eu tenho ambições diferentes do que aquilo pode proporcionar, então a gente busca outras coisas. E uma das ambições que eu tenho é essa de poder falar, de poder trazer um pouco do que eu aprendi na vida, né? Uma das coisas um dos slides que eu uso é sempre que eu acredito que o conhecimento bom é aquele que ele é ou aplicado ou ele é multiplicado. Legal. Né? Conhecimento parado é inútil. Inútil. Conhecimento inerte é inútil. O Virgílio já meio que canta a bola e que vai virar um grande professor aqui de pós em primeira mão, e não tenho dúvida. E vai se dar muito bem, com certeza, porque conhece muito, tem uma didática boa, conversa muito bem. Na outra faculdade eu brincava com os professores, que eu acabei ficando amigo deles, né? Então eu brincava com eles, falava assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Então a gente não sabe, vamos ensinar, vamos falar. Pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilha aí, tá bom?
E se Deus quiser, até a próxima. Virgílio, mais uma vez, cara, te agradecer. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por transmitir um pouquinho de conhecimento pra gente aí. Muito obrigado pela sua presença. Nos sentimos realmente honrados com você aqui. A honra é toda minha. Pessoal, valeu. Até uma próxima.